Hoje nós vamos falar sobre o papel da igreja. Qual é o papel da igreja mediante a tudo isso que está acontecendo? A todas essas informações que eu fiz com que vocês atentassem para olhar, se virassem e olhassem. Qual o papel da igreja? Ai, eu tô com dor. O papel da igreja contra o ataque, no ataque contra esse inimigo, esse em particular que nós estamos falando de Belial, e qual o papel da igreja em lutar para exterminar esse mal e ajudar os irmãos que estão sendo criadores de monstros e aqueles os que alimenta os monstros. Lembrando que nós estamos naquela visão de que o poder da vida, não, perdão, o poder da morte e da vida estão na língua. Então, quem participou, quem já esteve conosco aí nessa caminhada, sabe do que eu estou falando. Sabe do que estou falando e nós vamos falar o papel da igreja. O que você acha que a igreja pode fazer, irmã? Pode botar aí nos comentários. Ah, você não participou da aula ontem. Sim ou não? Não lembro. Confronto e como confrontar aquilo que muitos não enxergam como inimigo. Porque estamos vivendo na política do nada a ver. Falando a verdade. Qual verdade? Porque hoje também a verdade foi relativada. É relativada? É isso mesmo. A verdade agora é relativa. A verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. Que não tenha sido interpretada por alguém. Porque se ela foi interpretada por alguém, e aí, como que funciona? Vamos lá. Não a nossa verdade. O que Jesus quis dizer quando ele disse conhecereis a verdade? Fico me perguntando essas coisas. Conhecereis a verdade. Aí a irmã está colocando aqui que nós devemos confrontar. Confrontar falando a verdade. E ela declara aqui que a verdade é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo que todas as religiões são falsas. A não ser quando você é um religioso para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. A verdadeira religião. Se a palavra está dizendo que essa é a verdadeira, as outras então são falsas? O que você me diz? Não, mas calma aí. Não fala nada? Calma aí, vamos lá. O problema é que as pessoas estão cegas. Correto, as pessoas estão cegas.
mas elas também podem aprender a ler em braille. Em outras palavras, bobo é quem depende apenas dos olhos para se guiar. Porque até o cego, mas elas querem? Aí eu já não sei. Talvez seja por isso que está ensinando que seja feita, Pai, a tua vontade, não a minha. Querer é uma coisa muito complexa. Eu sei que nessa história toda, né? A igreja, não estou falando templo, estou falando igreja. Ela tem um papel. Há um papel a ser cumprido pela igreja, mediante ao ataque de Belial, que faz com que os irmãos cometam esse pecado abominável. Nós precisamos nos ajustar. Nós precisamos nos ajustar. Nós temos que olhar com mais ênfase para um ministério. Um ministério que a Bíblia chama de pastor. Eu estou percebendo que o pastor ele não quer ser pastor. As pessoas elas se tornam pastor sem querer ser pastor. Elas querem ser pastor porque ela viu um profeta. Elas querem ser pastor porque elas viu o trabalho evangelístico de um evangelista. Elas querem ser pastor porque viu alguém ensinando, sendo mestre. Elas querem ser pastor porque viu um apóstolo, né, fluindo na unção de trazer fundamentos para a igreja. Só que essas pessoas se tornaram pastor vendo outros ministérios fluir, vendo outros trabalhadores em searas específicas. Cada um trabalhador que está em uma seara, aquela seara que ele está é que vai fazer com que dele saia as ferramentas para aquela seara ser tratada, trabalhada, ceifada, cultivada. São 5 ministérios. O apóstolo, quando ele está na seara com a unção apostólica, ele vai começar a trazer fundamento. O profeta vai começar a dar direção, a apontar, a trazer o que está no coração de Deus para o povo, né? O evangelista ele vai ser usado muito em milagres quando ele está no campo. Ele está no campo, ele está cumprindo a função. Quem está cumprindo a função tem do teu lado as ferramentas que o dono dessa obra te dá para cumprir essa função. Só que de tudo isso daí, de uns 20 anos para cá, nós vemos um enfoque, uma ênfase muito grande nos 5 ministérios, mas fazendo com que o ministério do pastor seja diminuído. E para mim, o que arrebenta, eu sei que o apóstolo vai vir e vai trazer o fundamento da guerra contra isso. O mestre vai ensinar bastante sobre isso. O evangelista vai trazer pessoas para poderem ouvir sobre isso. O profeta vai trazer várias direções, mas se não tiver o pastor para quebrar o mal desde o início dentro das casas,
Uma oração profética é extraordinária. Uma apostólica é fundamental, mas é uma oração pastoral que cura a alma. O papel da igreja diante essa situação, diante a essa guerra e afronta, é passarmos a dar uma atenção especial para esse ministério, o ministério pastoral. Aquele que tem a oportunidade e a paciência de entrar dentro dos lares e trazer o ensinamento ali naquele momento de bagunça. Ele vai saber falar com carinho porque ele é pastor, porque ele ama. Ele vai saber tratar com atenção. Ele vai saber olhar para todos com dignidade. Olhar assim, poxa, preciso ajudar. Eu vejo que nós estamos falando para uma geração que quer ser evangelista, que quer ser mestre, que quer ser profeta, que quer ser apóstolo, e eles acham que o caminho para chegar a essas funções é se tornando pastor. As pessoas estão achando que o caminho para elas executarem o serviço a qual elas foram chamadas é tornarem-se pastores. E eles entram para o sistema religioso e começam uma doutrinação na mente deles e faz com que eles percam até o foco daquilo para que Deus realmente os chamou. Eu vejo a atuação desse espírito maligno nas congregações que não tem um pastor, um ministério pastoral, um pastor por ofício. Tem alguém que se destacou. Ele é profeta, mas colocaram como pastor. Ele é evangelista, mas colocaram como pastor. E o problema de você colocar alguém que tem a veia evangelística, que flui nisso, como pastor, é que ele não está muito ligado naqueles que saem. Ele está ligado em sair para buscar mais. O problema de colocar um profeta como pastor é que o profeta não precisa medir suas palavras. Ele pega a revelação do jeito que ele interpreta no teu coração e despeja em cima das pessoas. Magoa, machuca, irrita. O povo fala que nunca mais vai voltar. Mas porque ele não é pastor, gente. Ele é profeta. Mas fizeram ele acreditar que para desenvolver o ministério dele, ele tinha que entrar no sistema religioso e se tornar pastor. E nós vemos igrejas que têm como pastor alguém que flui como evangelista, que é de temporada. Vem aquele bando de gente, por não ter pastor lá, sai aquele bando de gente. Aí, Angelina, que nós vamos entender por que um irmão vai seminar contenda entre o outro.
Aí nós vamos retroceder, que essa bagunça que nós estamos vendo, ela começou quando a igreja parou de entender quais são as funções dos 5 ministérios. Consegue-se fazer disputa naquilo que foi feito para unificar. Eu fico abismado. Eu fico abismado. Sério mesmo. Conseguiram fazer disputa naquilo que foi feito para edificar. E nós vemos os amados irmãos que fluem em outros ministérios sendo treinados e designados para algo que eles não foram chamados. Isso é frustrante. Precisamos nos ajustar pastoralmente para interagir com toda essa arena de desafios. O caso contrário, ao mesmo tempo em que uma grande colheita tem sido feita, os frutos rapidamente se perderão. São tantos os que tentam permanecer na igreja enfermos, né? E, consequentemente, infrutíferos, que acabam desistindo da fé. E quando eu declarei que tem tantos que tentam permanecer na igreja enfermos, é que tem na tua alma enfermidade que precisa ser tratada e cuidada por alguém que flui nesse ministério, no pastoral. Que a oração pastoral, ela cura a alma. Porque o pastor, antes de fazer essa oração, ele vai te dar toda a atenção do mundo. Ele vai te abraçar, vai te beijar, tacar-lhe uma beijoca na testa, vai mostrar interesse por seu caso, vai te ouvir e, no final de tudo, vai liberar palavras vindas do céu e filtrada por um filtro da unção pastoral, filtro do amor. Apóstolo é mais de arrancar a espada e cortar a orelha. Vai ser, se é isso aí, calma, eu vou fazer Jesus colocar um trem novo em você. O pastor não, o pastor, ele, opa, vamos cuidar dessa orelhinha para ela começar a ouvir as coisas que são boas. Nós estamos com um grande problema. A colheita tem sido grande, mas os frutos rapidamente têm se perdido. São tantos os que têm tentado permanecer, mas eles estão enfermos. E a consequência dessa enfermidade é ser infrutífero, inútil. Pegou a visão? Inútil, sem valor, desprezível. Desistem na fé por causa disso, morrem espiritualmente. Isso quando não acontecem os abusos espirituais. Os abusos espirituais que os traumatizaram ainda mais, acelerando o processo de perda. E os abusos espirituais, os abusos dos homens, que eles até fluem numa veia profética, numa veia apostólica, com uma veia evangelística, muitos se dedicam e fluem como mestre, mas estão na posição de pastor.
querendo fazer o serviço do pastor, porque na nossa sociedade, no nosso sistema, o destaque é o pastoral. Só que não é assim que a igreja funciona. Quando um profeta tenta ser pastor, ele mais fere do que qualquer outra coisa. Por isso que o profeta dificilmente fala diretamente para a igreja. O profeta, ele fala para o apóstolo. O apóstolo filtra tudo aquilo ali e monta um fundamento sobre as palavras que veio do coração de Deus, fazendo tudo isso se encaixar biblicamente. O mestre vai preparar todo o conteúdo e vai ministrar isso dentro do corpo. Agora vamos sair. Vai mandar o evangelista que pegou aquela mensagem que veio do coração de Deus e vai queimar dentro do peito dele uma necessidade de fazer aquela mensagem chegar até os confins da terra. Então ele vai deixar tudo para trás e vai sair com a roupa do corpo se for necessário. Se alguém bancar, bancou, se não bancar, não bancou. Se tiver previsão, se não tiver, ele vai, porque aquela mensagem que veio do coração de Deus por intermédio da boca do profeta foi filtrada pelo apóstolo, teve base, o mestre preparou o conteúdo em cima daquilo e distribuiu para toda a igreja. E aquele que for da veia evangelística, ele vai queimar loucamente para poder fazer essa mensagem chegar e mais pessoas estarem naquele ambiente. Aí o profeta agora novamente em oração, talvez passou um ano, né, daquela palavra que ele trouxe, ou talvez 2 anos, aquela palavra ainda está valendo, ainda estão naquilo, não está tendo resultado, não fez efeito, o evangelista ainda não voltou com os despojos da guerra, tem algo de errado. Então, aquela palavra ainda continua valendo, vamos dizer, 3 anos. Agora, depois daquela palavra, houve uma onda que depois que tudo foi organizado, o apóstolo trouxe o fundamento, o profeta organizou em conteúdo, distribuiu, o mestre organizou em conteúdo, distribuiu, ministrando as aulas, e os evangelistas queimaram flor. E agora, quando eles voltarem com aquelas almas, o profeta novamente será ativado. O profeta novamente será ativado. Talvez com a mesma mensagem, mas agora enveludada, de uma maneira que vai quebrar os paradigmas, os conselhos, as altivez das mentes que estão chegando. E o apóstolo vai ter que ouvir isso e ter a sensibilidade para fundamentar essa mensagem agora enveludada para quebrar os novos paradigmas que chegaram, passar isso para o mestre, que o cara já é mestre, vai fazer a montagem desse conteúdo, a distribuição e a ministração das aulas. E nisso tudo, quem está cuidando é ele, o pastor. É ele que vai observando quem chega e pegando amor e carinho por todos eles. Visita, vai atrás. A missão dele não é arrumar novas ovelhas, é cuidar das que estão no aprisco. Para buscar mais, tem os evangelistas. Para trazer o que está no coração de Deus para ser declarado naquele meio, tem o profeta. Para fundamentar isso biblicamente, tem um apóstolo. Para preparar essa informação
em conteúdo bíblico dinâmico que todos podem ouvir, receber e se alimentar, tem um mestre. Quem cuida? O pastor. Só que essas funções estão tanto bagunçadas que a gente não sabe mais o que está acontecendo em nosso meio. Tem as unções específicas que te habilitará a enfrentar certos inimigos. E esses inimigos, eles não são do tipo de inimigo que você possa enfrentar sozinho. Nós temos um inimigo que nós não conseguimos enfrentar sozinho. Mas é apóstolo Eduardo. Pá de bobeira, isso daí não funciona não. Não existe exército de um homem só. Mas Sansão, a história de Sansão, a história dos juízes, estão lá para nos mostrar que nós não estamos prontos para enfrentar a incredulidade, a desobediência, esses espíritos sozinhos. Quando Jesus vem, ele vem ensinando a montar a eclesia, a igreja, e ele estabelece um grupo. E esse grupo, cada um desse grupo tinha as suas funções específicas. Ou você acha mesmo que Jesus via Pedro lá todo dia com aquela espada na bainha e achava que era uma mamadeira? Jesus nem falou para ele joga a espada fora, falou para ele guarda a espada. Eu não vou falar sobre isso não, polêmico demais. Mas vamos lá, guarda a espada. E depois a igreja de Atos está fazendo algo, cumprindo aquilo a qual Jesus chamou. Ela manda os evangelistas. E depois os apóstolos vêm fazer os trabalhos deles. E os apóstolos, quando são chamados para servir a mesa, eles falam assim, não, essa não é a nossa função. Não é lícito que nós larguemos o que estamos fazendo para tapar esse buraco. Porque se a gente tapa esse buraco, nós tapamos esse buraco, vamos destapar o outro. Vamos levantar mais pessoas. Tudo isso nos leva a entender que temos um inimigo em comum que precisa ser combatido. Por isso nos reunimos, não em ato de fazer uma nova religião, mas em fazer funcionar o esquema, a estratégia, a visão que Jesus ensinou sobre atacar o inimigo, sobre organizar um exército, sobre se preparar, se autoconhecendo, conhecendo isso, o corpo de Cristo, se autoconhecendo, conhecendo o campo de batalha, e o campo de batalha hoje será melhor percebido por aquele que flui na unção, na função pastoral. Porque o nosso campo de batalha, ele tem sido dentro dos lares, dentro das casas, famílias destruídas, igrejas desestruturadas.
São, vamos dizer, uma igreja ali, um templo com 100 famílias, mas as 100 famílias com problemas de caráter, com problemas de várias coisas morais, éticas, que nunca foram tratadas, nunca foram confrontadas. Então, cada uma dessa família, quando estiver ali naquele templo, no culto, vai interpretar a revelação divina vinda daquele altar ao teu bel prazer, porque o coração não foi tratado, não é um coração ensinável. As intenções e vontades do coração, filha, liga o ventilador para mim, por favor, não foram tratados. Famílias destruídas, não. Desestruturadas. Isso aí. É esse esquema. E nós precisamos. Filha. Glória a Deus, voltei. Pedindo. Pode ligar no 3 que eu tô. Deu até. No 2, quer dizer. Aleluia. Então, enquanto nós não focarmos os nossos olhos para um realinhamento pastoral em que vai tirar aqueles que estão na posição de pastores, mas que sempre tiveram veias proféticas, evangelísticas, e os encaminhar para executar, para cumprirem, né, essas funções específicas. Aí nós vamos parar de viver, né, os traumas espirituais causados por pessoas desestruturadas, né? Os abusos espirituais que nós vemos acontecendo e que acelera o processo da perda. O pior é que todo esse impacto tem favorecido, todo esse impacto de famílias destruídas tem favorecido um evangelho cada vez mais humanista, permissivo, descentralizado da glória de Deus. Porque as pessoas que não têm os pastores que as tratam dentro dos lares, elas recebem essas mensagens, por exemplo, nos dias de culto, e elas vão querer divulgar essa mensagem, mas vão divulgar essa mensagem por um filtro que está sujo. E mais nós vemos esse evangelho humanista, permissivo, descentralizado da glória de Deus. Porque dá trabalho um negócio desse, você montar uma equipe, a equipe tem 12, desses 12 vão sair 5, a equipe tem 12 e um líder. E dessa equipe vão ter que sair 5 ministérios. 5 áreas aqui que vão atuar trabalhando dentro desse nosso corpo. Tem o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. É uma organização. É uma organização. Oh, e às vezes, somente às vezes,
O Senhor me faz contemplar como que o sistema religioso está montando o corpo de Cristo. E o Senhor abre os meus olhos e me mostra como um boneco que a perna está agarrada no ombro, no lugar do braço. O braço está no lugar da perna. O pé está no lugar da mão. O olho está lá nos dedos. Estão fazendo com que os membros sejam todos encaminhados para uma coisa específica. O recrutamento da igreja, ele é débil. Nós temos que, depois que somos recrutados, nós temos que aprender tudo de novo. E nem todo mundo tem essa paciência, nem todo mundo tem essa visão, nem todo mundo quer se envolver. E se nós voltarmos os nossos olhos para que haja a restauração desse tabernáculo, desses 5 ministérios, cada um cumprindo aquilo a qual foi chamado, eu tenho certeza que nós vamos conseguir ver focos de incêndio, de avivamento por toda a nação. Pastores prestarão atenção no rebanho. Profetas passarão 40, 80, 90 dias buscando, clamando para trazer coisas extraordinárias de Deus aos ouvidos dos apóstolos, que irão fundamentar isso biblicamente. E o mestre vai fazer com que tudo isso seja entendido, porque ele é mestre em ensinar. O evangelista vai ter agora armamento, mais chamas, mais brasas queimando no peito dele para ele poder levar. E assim mais pessoas chegarão. O corpo não ficará fadigado, cansado, atordoado. Porque quando nós fluímos naquilo a qual o Senhor nos chamou para fluir, não é cansativo, é gostoso, é prazeroso. Aos olhos dos outros, pode ser cansativo, fadigante e estressante. Mas quem está fazendo aquele trabalho, para ele, a leve e momentânea tribulação não se compara com o peso da glória que há de se revelar. Atentai para o que nós estamos negligenciando. Hoje, a grande demanda ministerial é fechar a porta dos fundos da igreja. Em outras palavras, é impedir que o povo saia. É nesse aspecto que inúmeros pastores têm expressado dificuldade. Conseguir manter as ovelhas no aprisco. Essa deficiência ministerial, ela tem produzido uma população absurda de mais de 40 milhões de desviados no Brasil. Mais de 40 milhões de desviados no Brasil. E as pesquisas dizem aí que nós somos
quase 60 milhões de cristãos, aí colocando tanto católico quanto evangélico. Nós temos no Brasil mais de 40 milhões de desviados. E sabe o que é o pior? O profeta que está na posição de pastor diz assim: foi Deus que passou a vassoura de fogo, foi Deus que tirou, foi Deus que levou. O evangelista que está na posição de pastor, sabe o que ele fala? Deus tirou 10, mas vai enviar 20. Porque ele tem disposição para ir buscar os 20. Ele é evangelista? Ele tem disposição para ir buscar 100. Ele é evangelista. Mas se fosse alguém com ministério pastoral e tivesse 1.000 pessoas, 100 pessoas, e se uma se desgarrasse, ele guardava as 99 no aprisco, olhava para elas e falava assim: lindas, cheirosas, preciosidades, vocês estão guardadinhas, sei que vocês estão aqui, já volto. E iria atrás da desgarrada, porque ele é pastor e sabe que aquela ovelha ali tem dono e foi colocado na mão dele para cuidar. E ele é pastor. Ele vai se preocupar, porque sabe que aquela alma será cobrada dele, porque ele é pastor. E nem é por ele ser cobrado, é porque é a maneira que ele tem de demonstrar o amor dele para com Deus, apacentando as ovelhas do Pai. Então ele vai se dedicar nisso. Se tiver que engolir sapo, ele vai engolir sapo. Se tiver que passar por saia justa, ele vai passar por saia justa. Se ele tiver que enfrentar Belial, qualquer demônio que for, ele vai fazer isso. Porque ele foi chamado para isso. Ele quer olhar para dentro do aprisco e dizer: Pai, não perdi nenhum dos que me destes, a não ser o que era filho da perdição. Mas ele caminhou comigo, Pai. Eu ensinei para ele também. Ele fez consciente, não inocente. Eu também dei chance para ele. Mas o pastor, ele quer chegar na oração dele e falar assim: Pai, aquelas 10 famílias que estão lá, das 10 famílias, Pai. Só 10 pessoas frequentam, mas são 10 famílias, a qual o Senhor está me permitindo ter um encontro com cada um deles que o Senhor colocou como coluna lá dentro do lar. Eu vou ensinar para esses colunas a guerrear e abrir o caminho. Eu estou enviando, o Senhor Jesus enviou os 70 de 2 em 2, mas eu tenho aqui um de cada família, vou enviar um, eles vão preparar o caminho para eu chegar lá e começar a preparar toda aquela terra e expulsar todos os demônios, quebrar todos os sofismas, paradigmas, altivez e levar o reino a ser estabelecido dentro daquela casa. Porque ele é pastor. Se tivesse uma família, ele faria isso por uma família. Uma pessoa representa toda uma casa. E se foi essa uma pessoa que chegou até esse pastor, ele vai enxergar como Deus olhou para Abraão.
Você é pai de multidões. Porque é pastor. Porque é um pastor. Nós temos que parar dessa guerra. Eu sou pastor. E não tem nada dessa de eu tenho o dom tal, eu tenho o dom tal. Quem tem os dons são o Espírito Santo. E ele vai fazer esses dons aflorarem em você para aquilo que for útil, se você estiver na seara que ele te chamou para trabalhar. Os dons são as ferramentas para você trabalhar na seara que o dono da ferramenta e da seara te colocou. Você acha que ele vai te privar de usar alguma ferramenta para trabalhar na seara que é dele? Não. Mas as pessoas estão paradas em um lugar que Deus não mandou elas parar, ainda de olhos no terremoto, no fogo e no vento forte, e revoltados quando tem quietude, tranquilidade. Estamos preocupados demais com tudo que é barulho e não silenciamos o nosso próprio grito para conseguirmos assim ouvir a voz de Deus. Queremos fazer, queremos ir, queremos conquistar, queremos avançar, queremos e queremos e queremos. O apóstolo Paulo diz: quis ir para a direita. Ele me mandou para o outro lado, para a esquerda. Aí eu quis ir para a esquerda, já que ele mandou. Ele mandou eu ir para a direita. A Bíblia diz que ele está organizando uma viagem missionária e está não sei onde. Parece o cara, rapaz, volta e atravessa a Macedônia. Atravessa, não para, não atravessa, mete o pé. Você vai para o lado oposto. Eu estou mandando agora você ir para o lado oposto que você estava vindo até agora. Elias foge de Jezabel depois que sai de uma caverna, alimentado por um anjo, saciado a tua sede de uma água vinda do céu. Deixou ele tão forte, tão forte, tão forte, que ele andou. Que ele andou 40 dias e 40 noites sem parar. Aí entrou dentro de outra caverna. Por quê? Porque o anjo alimentou ele, não era para ele peregrinar numa direção que ele queria, fugindo de Jezabel. Era para ele voltar e enfrentar. Aí quando ele está lá na caverna, que passa o terremoto, que passa o vento, passa o fogo, vem a quietude, quando Deus fala: Elias, o que você está fazendo aí dentro? Eu não te alimentei para você vir para cá. Eu te alimentei para você retornar para lá. E isso tem sido o nosso desafio. Nós conseguimos um acesso de trazer banquete do céu para as pessoas. Elas se alimentam, são ativadas, fortalecidas e andam e correm na direção errada. Investe aquela força no que não era para investir, aquela unção, aquele conhecimento. Aí Deus fala assim: ó, volta. Só que a volta, não vou te alimentar de novo, não. Você que perdeu tempo, gastou energia, se fadigou a ponto de entrar nessa caverna novamente. Você estava dentro da caverna, Elias. Entrei dentro da caverna, Elias. Cozinhei para você, meu brother. Trouxe água da minha geladeira, que eu coloco minhas garrafas especiais aqui para saciar a tua sede. Aqui no odre, no vaso de barro feito no céu.
Coloquei na tua cabeceira para você comer e beber e ainda te falei: levanta, come e bebe, porque muito grande é a sua caminhada. E você nem esperou dizer para onde é a sua caminhada. Você levantou e foi desesperado. Atravessou 40 dias e 40 noites do deserto, se cansou e voltou para a caverna. Voltamos para a caverna. Todas as vezes que somos alimentados, motivados, ativados e, com tudo isso, não recebemos ou não paramos para receber a direção. E quem não tem direção sai destrambelhado por qualquer lugar. Quem não tem direção não sabe aonde quer chegar. E quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve para ele. Mas a igreja, ela tem um papel. É organizar um corpo. É montar um corpo. Aí Deus fala assim, e não se preocupa, a primeira peça aí poderosa e pensante, que sabe tudo, que vai controlar tudo, vai dominar tudo, vai gerir tudo isso, é a cabeça. Eu vou mandar meu filho. Jesus é o cabeça. E nós não conseguimos, através de Jesus, que é a primeira peça, ele está dizendo assim: não tem o exemplo do meu filho que desceu para corromper todas essas coisas, mas não fez sozinho, preparou um exército que estavam todos unidos na mesma fé, com o mesmo propósito, foram treinados 3 anos e meio. Não tem esse? Isso é ser o cabeça. O primeiro a vir e a fazer. Quem é o cabeça, Dudu? O primeiro a vir e a fazer. Ele é o cabeça. O exemplo. Como estruturar o nosso quartel-general para abalar as estruturas do inferno está nele. E a primeira coisa que ele fez foi preparar a galera, selecionar a turma. Ele tinha que saber quem era pastor, ele tinha que saber quem era evangelista, ele tinha que saber quem era profeta, ele tinha que saber quem era mestre. Não é difícil você olhar no evangelho sinótipo e ver quem eram os mestres, aqueles que escreveram. Os escritores, escribas. Glória a Deus. Aleluia. 40 milhões de desviados. Gosto nem de olhar para esse número. Ou seja, uma população equivalente à população evangélica. O povo entra, chega lá por não ter pastor, sai. E agora esse povo que está do lado de fora está numa apostasia. Pessoas evangélicas agora está apostata da fé. Uma geração pós-cristã. Pessoas que estão transformando, pessoas que estão se transformando nas piores pessoas da sociedade. Sabe por quê? Porque elas foram irmãos. E agora elas saíram tão desviadas, mas é um irmão desviado fazendo fofoca e criando monstros. Contenda entre os irmãos, agora em todas as esferas da sociedade. Isso nos leva a uma triste conclusão acerca do crescimento dos evangélicos. A grande quantidade tem sido um atestado de baixa qualidade.
ganhar, levar, atrair as pessoas. Só que quando as pessoas chegam lá, não tem pastor. Tem profeta no lugar de pastor, tem evangelista no lugar de pastor, tem mestre no lugar de pastor, tem doutor no lugar de pastor, tem um monte de gente no lugar de pastor, mas pastores não tem mais pastores. São poucos pastores. Não são muitos pastores. E nós também não conseguimos nos organizar para ter um esquema elaborado que faça com que os 5 ministérios eles fluam dentro de uma maneira, dentro de um ambiente em que um complemente o outro. Não é disputa. Não é quem tem mais, quem fez mais, quem ganhou mais, quem levou mais, quem curou mais, quem tocou mais, quem pregou mais, quem cantou mais, quem profetizou mais. Esse negócio é besteira. Não é sobre isso. É sobre a restauração das famílias. Restauração do tabernáculo de Davi. Você sabia, se nós tivermos pastores que durante um ano inteiro organize de estar dentro de um dos lares de alguma casa, todos uma vez por semana pelo menos, fazendo uma oração durante um ano e dando uma palavra pastoral, vai ser muito mais fácil essa casa que tem crianças pequenas, essas crianças pequenas começarem a gostar de oração, porque tá vindo, vem pastor, aí os pais também vão começar a orar, vai ficar um negócio mais divertido. Ai, meu Deus. Exemplo. Vê se não é isso que nós estamos precisando. Exemplo. Exemplo. Ganha muito, mas perde muito. As perdas são enormes. E são essas perdas que levantam pessoas enviadas por Belial. Esse paradigma eclesiástico que não se prioriza a saúde e a qualidade do crescimento precisa ser confrontada. Nós precisamos entender essa estruturação do corpo de Cristo e essa necessidade de, dentro desse corpo, ter esses 5 ministérios funcionando bem. O pastor sendo pastor, o evangelista sendo evangelista, o profeta aprendendo a ser profeta, o apóstolo aprendendo a ser apóstolo, o mestre aprendendo a ensinar para ser mestre. E isso vai fazer com que o corpo cresça saudável, com saúde. E cada uma célula, que a cada uma família é uma célula introduzida nesse corpo, não vai ser essa célula que vai contaminar o corpo, mas o corpo que vai purificar a célula. As células que vêm vindo ao longo do tempo, sendo introduzidas no corpo, porque elas estão vindo dos dogmas, doutrinas e paradigmas e culturas da terra, do mundo, elas entram contaminadas, mas por ser um corpo saudável, tratado desde a raiz, não é a contaminação da célula que se espalha no corpo, mas é a saúde do corpo que invade a célula nova que entrou. O processo de qualificação de crescimento demanda pensar não apenas em transformação, ou seja, uma mudança de forma, mas em
transformação, em mudança de fundamento, valores, culturas, em relação à nova geração que está chegando em nossa igreja, nesse corpo, precisamos ficar atento com o que eles vêm trazendo de fora. Não é interessante para nós o que eles trazem de fora. Interessante é o que nós conseguimos implantar dentro deles. Mas para que não sejamos contaminados com as coisas que vêm de fora, necessário é que estejamos alinhados e todas as células que já estão no corpo sejam tratadas, para que juntas essas células se tornem membros poderosos que irão emanar a saúde desse corpo. Então precisamos nos atentar nesse processo de qualificação. Devemos nos atentar a essa necessidade de acharmos, encontrarmos os nossos pastores. Oh, glória! Temos que ter paciência para explicar às pessoas a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa, mas as famílias não as conhecem. Glória a Deus. Obviamente é necessário um grande esforço para os pastores conseguirem consolidar um novo convertido. Uma dificuldade maior ainda em transformá-lo no discípulo. E nem se fala no enorme investimento para se produzir um líder idôneo, confiável. Só que esse trabalho de você consolidar um novo convertido não é um trabalho feito única e exclusivamente nos dias de culto do templo. Não. Eu costumo dizer que o que acontece no culto é reflexo dos trabalhos que nós fazemos antes de chegarmos nesse tal culto. Claro que vai precisar esforço. Claro que vai precisar tempo dos pastores. E se a pessoa é novo convertido, tem 3 encontros com aquele que está preparando essa pessoa, tentando consolidar 3 encontros com ele de algumas horas em uma plateia enorme por semana. Esse novo convertido, ainda que continue caminhando, ele vai continuar sendo novo convertido por muitos e muitos anos. Até se transformar num discípulo, até se transformar em um líder, que será muita guerra para que isso aconteça. Então, essa é a obra da igreja. O trabalho da igreja é esse, é focar nisso. Se um bom trabalho de base no discipulado for feito, as coisas vão acontecer. Agora, sem um bom trabalho de base no discipulado, o processo de santificação fica estagnado. E
Em não pouca situação, ele é abortado. E não tem como discipular muitas pessoas de uma vez só. Você precisa chegar para perto, se aproximar, ouvir, ver as crenças limitantes, ver os medos, ajudar a enfrentar, tirar altivez, conselhos ímpios. É um trabalho bem árduo desse pastor. Só que o ministério da maioria dos pastores resume-se apenas em uma rotina desgastante de apagar incêndio. Os pastores se tornaram especialistas em apagar incêndios e pastorear crises. Pastor não foi chamado para apagar incêndio e nem pastorear crise, quando ele sabe fazer uma boa base de discipulado. Ele vai conhecer as famílias que o rodeiam, vai conhecer os problemas, as fraquezas, as debilidades e vai preparar, vai preparar através dos ministérios a estratégia para poder ajudar todas elas. Pastores bombeiros, apagadores de incêndio, são chamados na casa das pessoas só na hora que o fogo está pegando. Talvez se convidasse antes de houver algum sinal de incêndio, aquele incêndio nunca teria acontecido. Eles não estão pastoreando as pessoas, mas as crises delas. Os fundamentos não são confrontados. Isso além de exaustivo, não constrói solução. É exaustivo e não constrói solução sólida que vai viabilizar o crescimento com estabilidade. É que nós estamos vivendo um tempo que o esforço pastoral, por nós não sabermos colocar os verdadeiros pastores nas suas posições, o esforço pastoral muitas vezes se resume em um paliativo. Ciclo das crises nunca é quebrado, sempre. De tempo em tempo ele é chamado para resolver os mesmos problemas nas mesmas casas, mesmas situações, mesmas coisas, blá blá blá, e assim por diante. A igreja vai ficando cada vez mais superficial, insípida, inútil, Belial, inútil, insípida, um sal sem gosto. Só serve para ser pisado, jogado fora e pisado. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, Jesus é bom. Oh, glória, santo, 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 santo. Nós precisamos de um treinamento pastoral inteligente e eficiente, uma
Abordagem que visa educar o corpo de Cristo com princípios e valores bíblicos, investindo na saúde da igreja e principalmente no seu crescimento qualitativo, resgatando valores do sacerdócio e da função pastoral com profundidade e de maneira contextualizada com as necessidades emergentes dessa geração. Nós temos que olhar para isso. O padrão de aconselhamento na libertação. Porque se quer logo. Qual é o seu problema? Problema tá calma, demônio, blá, coisa e tal. Não se tem mais o padrão do aconselhamento. O gabinete pastoral, o atendimento. E o padrão de aconselhamento na libertação estabelece uma abordagem centralizada em princípios e que também visa desmistificar a área da libertação, curando, capacitando e viabilizando a maturidade pastoral, especialmente daqueles que sentem a responsabilidade de também ajudarem outros, estando adequadamente calçados com os princípios de aconselhamento, libertação, reeducação do caráter e da identidade, restauração geracional, reconciliação e outros temas. Ou seja, o objetivo da escola profética Efatá é promover dinamicamente a santificação da igreja em uma perspectiva fundamental e prática. A igreja tem que acordar, gente. Pelo amor de Deus. Eu já estou até... Oh, glória! Santo, 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 santo. Gente, vou estar parando aqui a transmissão agora. Glória a Deus, eu preciso respirar e beber uma água.